Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo capítulo 43, verso 3 e o verso 4. Como é gratificante poder estudar a palavra do Senhor e sabermos que o salmista Davi se alegrava em estar no tabernáculo do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver perfeitamente que o tabernáculo olhado por fora não tinha tanta beleza, mas aqueles que tiveram a oportunidade de entrar dentro do santuário sabiam da beleza que estava ali dentro. Porque todos os utensílios apontavam para um dia o que iria acontecer aqui sob a face dessa terra. É a razão pela qual o salmista Davi louvava a Deus com a sua voz, com o seu corpo, com a harpa que estava nas suas mãos e com a sua vida por inteiro. Eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nosso coração precisa se regozijar em estarmos no tabernáculo do Senhor, na casa do Senhor, porque tudo o que está dentro do templo é pequeno para a grandeza e majestade daquele que é soberano, que está nos átrios, no Santo dos Santos. Nós temos estudado um capítulo da palavra do Senhor a cada manhã. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 35, o verso 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são essas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Nós sabemos perfeitamente que houve um projeto da parte de Deus para a construção do santuário. Mas agora chegou o momento para que o que estava no papel pudesse ser executado. Tudo aquilo que foi planejado agora deveria ser colocado em prática. E Deus iria cumprir com a sua palavra, como nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. E aqui no capítulo 35 nós encontramos agora a execução desse projeto. Primeiro Deus reuniu o seu povo, falando para Moisés que os trabalhos deveriam ser feitos em 6 dias, mas o 7º dia deveria ser o dia em que eles deveriam descansar, o dia em que deveriam reconhecer a grandeza, a majestade de Deus. Esse dia deveria ser usado para adoração ao Senhor. Não era um dia para recreação, não era um dia para outras atividades, mas o dia do sábado deveria ser reservado exclusivamente para adorar o Criador. Antes de o Senhor proferir a lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai, ele se voltou para Moisés e falou que o sábado deveria ser ensinado ao povo para que eles pudessem seguir. Nós encontramos isso no livro de Êxodo, capítulo 16, o verso 29. Antes de dar as instruções com respeito à construção do santuário, Deus também se voltou para Moisés e para a nação de Israel falando que o sábado deveria ser obedecido. Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 23, o verso 12 ao verso 13. E antes que Moisés descesse do monte mais uma vez, Deus falou que o sábado deveria ser um dia observado pela nação de Israel como um símbolo da aliança assumido entre Deus e o seu povo. E antes de iniciar os preparativos para a construção do santuário, Deus se volta para a nação de Israel através de Moisés falando que o sábado deveria ser observado como sendo uma aliança perpétua entre Deus e o seu povo. Nós podemos perceber que esse dia é um dia especial estabelecido por Deus para os seres humanos. Por Deus a todos os seres humanos com o intuito de levar os seres humanos a entenderem que Deus é Deus. É uma pausa na semana, é uma pausa nas atividades, onde o ser humano teria um dia exclusivo para refletir e pensar e ter um coração agradecido a Deus por tudo o que o Senhor fez pelos seres humanos. E, consequentemente, a bênção seria para o ser humano porque ele teria mais contato com Deus e ele teria a oportunidade de estar em contato com a sua família. O capítulo 35 do livro de Êxodo, o verso 4 e o verso 5, é o momento em que Deus se volta para Moisés e orienta a nação de Israel, onde eles deveriam trazer para o Senhor as suas ofertas para a construção do templo. Mas aqui são 2 orientações que nós nos deparamos dentro do capítulo 35, que deve ser ressaltado nessa manhã. Ninguém deveria ser pressionado a trazer para Deus nada
que ele não tivesse. Deus só de fato aceita aquilo que ele tem, pelo qual já foi abençoado. Se você já foi abençoado por Deus, você e eu deveríamos ter um coração agradecido para devolvermos para Deus aquilo que ele já nos abençoou. As pessoas deveriam se sentirem livres para trazer para Deus. Ninguém deveria ser pressionado, não era obrigado, mas um coração agradecido, onde reconhecia que a bondade de Deus era tamanha sobre a sua vida, ele deveria então agora se voltar trazendo uma oferta para a construção do tabernáculo, do santuário terrestre. O capítulo 35, do verso 10 ao verso 19, veja que a obra requeria um empenho total da nação de Israel. Deus tinha pedido as ofertas, as pessoas deveriam ser voluntárias, terem um coração agradecido, mas Deus queria pessoas específicas, pessoas hábeis, pessoas que fossem instituídas por Ele, cheias do Espírito Santo, em que Ele mesmo menciona o nome de duas pessoas que tinham habilidades concedidas pelo Espírito Santo para a construção do santuário, Bezalel e Aholiabe, dois homens cheios do Espírito Santo, seriam usados por Deus para a construção do santuário terrestre. A obra desempenhada para Deus não pode ser feita de qualquer forma, relaxadamente. A obra feita para o Senhor, tudo que nós fazemos para Deus, nós precisamos oferecer o que nós temos de melhor. Creio que nessa manhã é momento para que nós possamos refletir o que nós temos feito de melhor para Deus. Será se nós temos entregado para Deus tudo que de fato é o melhor que nós temos ou o que podemos fazer? Ou nós temos feito a obra de uma forma relaxadamente? Uma oferta que é entregue pela metade, uma oferta doente, uma oferta imperfeita, Deus não irá receber. Em vez de sermos abençoados, nós seremos rejeitados, como aconteceu com Caim, quando entregou para Deus uma oferta que ele não tinha pedido. Ao terminarmos o estudo do capítulo 35 do livro de Êxodo, nós precisamos compreender que, para Deus, nós precisamos entregar o que existe de melhor dentro de nós. Nós precisamos entregar os nossos dons, nós precisamos entregar a nossa vida, nós precisamos fazer para Deus obras que de fato honrem e glorifiquem o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer que para Deus tudo o que temos, o que somos, é resultado da sua bondade. Nós somos mordomos do Senhor. Nós apenas administramos o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Por isso, quando há um entendimento no nosso coração que tudo o que temos e o que somos é resultado das bênçãos das mãos de Deus, nós nos voltamos para o Senhor e entregamos a Ele tudo o que recebemos, porque sabemos que o que temos não é nosso, mas pertence ao nosso Salvador. Por isso que no decorrer do dia de hoje, amigo, lembre-se de uma coisa. Quando você tiver que falar uma palavra de bênção para alguém, faça da melhor maneira possível, porque Deus te capacitou para isso. Se você no decorrer do dia for chamado para desempenhar algo para a causa do Senhor, o faça da melhor maneira possível, porque é Deus que desempenhou você para isso. Se você tiver que usar os seus dons hoje, nesse dia ou nessa semana, para adoração ao Senhor no templo, lembre-se, faça da melhor maneira possível. Se você tiver que fazer alguma outra coisa, atividade, em nome do Senhor, jamais se esqueça, faça da melhor maneira possível. Fazendo dessa forma, tenha certeza que a mão e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Confessamos as nossas falhas. Nos ajude a cada dia a ofertarmos para Ti o que nós temos de melhor, ou o que recebemos de melhor das Tuas mãos. Fica conosco no decorrer desse dia. Perdoa os nossos pecados. É o nosso pedido, é a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.